Amigos, em nova pesquisa, Bolsonaro aparece numericamente à frente do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já vou dar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal RN, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, as eleições majoritárias, ou seja, a eleição presidencial, acontece só em 2026, mas os partidos políticos, digamos assim, já estão se movimentando nos bastidores, né, para disputa eleitoral que promete ser bastante acirrada. Mas como todo mundo sabe, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por enquanto, está inelegível, né? Ou seja, ele se tornou inelegível naquela ação lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mas a gente sabe, né, que estão tentando cercando o ministro Alexandre de Moraes aos poucos, né? É exatamente na tentativa, né, de reverter essa condenação para que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa, digamos assim, disputar as eleições em 2026, né? Ou seja, a oposição hoje, gente, não é só a oposição de hoje, não. Isso aqui tentando encurralar a justiça. Aqui no Brasil isso já acontece há muito tempo, né? Tanto do lado do Lula, todo mundo lembra que no tempo do Lula, né, da questão da Lava Jato, também a oposição na época, que era o PC, PCdoB, PSOL, PSB, gente, tentavam desacreditar a justiça. Conseguiram, né? Agora inverteu o negócio, né? O pessoal que antes defendia a justiça, agora também estão tentando desacreditar a justiça, né? E essas mensagens vazadas, digamos assim, que foram reveladas pela Folha de São Paulo, onde o ministro Alexandre de Moraes, segundo essas mensagens, usou de maneira indevida, né, o TSE, agora aí criou uma expectativa quanto à possibilidade de uma revisão da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e quem sabe até mesmo cancelar, né, essa inegibilidade. Mas só que por enquanto, né, não tem nada à vista, né? Mas nos bastidores, como já frisei, há essa movimentação e, inclusive, né, foi feita uma pesquisa por parte da oposição para medir a temperatura, como é que o povo votaria, né, se as eleições fossem nos dias atuais. Eu já vou contar todos os detalhes para você. Essa nova pesquisa, gente, foi encomendada pela oposição, né, sobre a disputa em 2026 e mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro numericamente à frente do atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, né, se você for analisar a margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. No levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa, entre os dias 14 e 18 de agosto deste ano, Bolsonaro, que está inelegível, aparece com 37,4% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 36,3%, ou seja, né, atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-mandatário e anual presidente o ex-mandatário, né, que é o Bolsonaro, e o atual presidente da República, no entanto, seguem empatados na margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, de acordo com o Paraná Pesquisa. Olha, gente, os números aqui, né? Foi perguntado em quem o pessoal votaria, né? Foi feita essa nova pesquisa, esse novo levantamento eleitoral. O Jair Bolsonaro, né, ele aparece com 37,4% dos votos, ou seja, se as eleições fossem hoje. Já o Lula aparece com 36,3%, o Ciro Gomes, né, aparece com 6,8%, e a Simone Tebet aparece com 6,2%, o Eduardo Leite, que é o governador lá do Rio Grande do Sul, aparece com 1,8%. Ou seja, será mais uma disputa acirrada. Eu sei que muitas pessoas vão dizer: César, essa questão lá do STF é tudo fogo de palha. O Bolsonaro vai continuar inelegível. Eu também acredito que dificilmente vai se reverter, né, essa condenação do presidente Jair Bolsonaro. Só que, gente, existe a questão que o Bolsonaro vai apoiar alguém, né, para as eleições em 2026.
Fala-se que pode ser a Michele Bolsonaro, mas se bem que o Bolsonaro diz que não concorda muito com isso. Existe a possibilidade de um apoio para o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais. Outro, né, esse sim é do gosto do Bolsonaro, que é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Mas só que, gente, em vários levantamentos eleitorais, o Lula ganharia de todos esses possíveis candidatos, né, que o Bolsonaro apoiaria em 2026. E é exatamente por isso, né, a tentativa desesperada da oposição de descondenar o Bolsonaro nesse caso, né? Porque aí sim as eleições seriam pau a pau, né? Ou seja, nós ia ter um repeteco do que aconteceu no ano de 2022, quando o Bolsonaro perdeu as eleições. Aliás, foi uma eleição bastante apertada, né? O Lula ganhou, digamos assim, graças aos votos lá do Nordeste, né? Inclusive, né, quando estava sendo apurada as eleições de 2022, né, o Bolsonaro aparecia sempre à frente, né, quando estava sendo computado os votos do Sudeste, do Centro-Oeste, né, os votos aqui do Sul do Brasil. E aí, quando começou a chegar os votos lá do Nordeste, aí houve a reviravolta e o presidente Lula ganhou as eleições. Porque a gente sabe que são dois presidentes, são duas pessoas muito conhecidas, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. E esse clima a gente vai perpetuar para 2026. Agora, se por acaso, né, como eu estou falando aqui, se por acaso houver uma reviravolta e o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguir disputar as eleições em 2026, aí muda o cenário. César, mas é cedo, é prematuro para dizer que essas pesquisas estão certas, porque recentemente também saiu uma onde o Lula ainda estava à frente, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, gente. Isso é fato, né? Pesquisas eleitorais é uma fotografia do momento, né? Hoje, por causa que o governo presidente Lula está enfrentando, gente, como que eu poderia dizer assim, uma oposição ferrenha no Congresso Nacional. O presidente Lula, mesmo tendo feito acordo com vários partidos, né, ali de coalizão para governar, não tem obtido resultado. Ou seja, muitas das legendas que teoricamente dizem apoiar o governo, quando tem votação lá no Congresso Nacional, a maioria vota contra o governo, principalmente em matérias de costume, né? Como aquela questão de estupro, esse tipo de coisa, né? Pautas de costume, mesmo aqueles que apoiam o Lula, votam contra o Lula. Aí, quando é pautas econômicas, aí sim, nesse caso, o Lula consegue até voto da oposição. Mas, ou seja, a oposição ao presidente Lula hoje é ferrenha. E aí o que acontece? Não consegue mostrar serviço e naturalmente a popularidade vai caindo. A gente lembra muito bem que o Bolsonaro também sofreu com isso, né? Antes dele fazer o acordo com o Centrão, ele tentou governar, né, com os partidos que o elegeram, só que o Centrão não deixou. A hora que ele fez o acordo com o Centrão, ele conseguiu governar tranquilamente. Hoje parte desse centrão está com o Lula, mas uma boa parte desse centrão segue com o Bolsonaro, né? Com o que faz com que não seja fácil a governabilidade. E aí a população brasileira esperava mais do presidente Lula, coisa que o presidente Lula não está conseguindo entregar, né? Por causa dessa oposição acirrada no Congresso Nacional, e essa pesquisa eleitoral está refletindo esse momento de dificuldade de governabilidade do presidente Lula. Gente, se as eleições fossem hoje, pode comentar aqui embaixo, sem medo de errar, você votaria no Bolsonaro, ou você votaria no Lula, ou então nesses outros três, né, que aparecem na pesquisa, no Ciro Gomes, Simone Tebet, Eduardo Leite, ou também em outro candidato, gente? Pode colocar aqui embaixo, porque você sabe que aqui no nosso canal você tem voz e tem vez para você opinar.